Boa tarde! Olha aqui, estamos com um especial para você. Hoje uma externa na Escola Supera. Fiquem aí, aguardem. A Folha Educativa na TV esse ano vai arrasar. Muitas coisas novas estamos trazendo em respeito ao nosso público que vem aumentando dia a dia. Nós queríamos aqui agradecer o meu cabeleireiro Cláudio, que sempre faz um trabalho magnífico lá em São Vicente. Também ao Estilo Livre, não sei se vocês percebem agora, estamos aqui com a camiseta bordada, achei tão lindo isso aqui, nossa corujinha da educação, né? Então, aos queridos Paulo e Felipe, muito obrigada por estar apoiando aí o nosso programa. E hoje, em especial, como estou falando, nós estamos numa escola aqui em Santos, é a Supera. E eu agradeço muito a sua presença, Ivana. Eu estava brincando porque é Vanderkolk. Vandenkolk, lindo esse sobrenome. Obrigada. Estamos assim felizes em contar para o nosso público sobre essa metodologia. Né? Eu é que agradeço a oportunidade. Quanto mais gente souber sobre o Supera, mais gente vai poder usufruir dos benefícios. Então eu fico muito feliz de estar aqui. A gente descobre as coisas, né? Nós temos aqui na Baixada grandes empreendedores, pessoas que estão super sérias pensando na educação, e a Folha Educativa na TV, ela começa a buscar isso, né? E logo que eu entrei na sua escola, primeiro, parabéns pelas cores. Eu sou professora de artes, eles já sabem, e as cores, elas fazem toda a diferença na nossa vida. É um lugar agradável, é um lugar, se vocês vêm aqui, tem tudo a ver com o nosso trabalho de professora, ela já vai explicar, mas eu queria que ela contasse um pouquinho dessa experiência, dessa pessoa que você é, formada em marketing, é isso? E mestranda em semiótica? Semiótica, em comunicação. Nossa, que bacana. Na verdade, quando eu sou formada em publicidade, especializada em marketing, sempre trabalhei em empresas como executiva, fui gerente, diretora de marketing e depois consultora. Nessa fase de consultoria, eu queria muito a vida acadêmica, muito. E fui procurar um mestrado justamente na minha área, que era a semiótica. A vida muda muito, eu acabei mudando do país por um tempo e fiquei frustrada com esses. Eu nunca vou dar aula para ninguém na vida. Meu marido é executivo, é presidente de multinacional, a gente teve hoje meus filhos são crescidos, eu tenho uma filha de 26 anos que é arquiteta, um filho de 23 que está no 6º ano de medicina, então a gente já está entrando na nossa fase B de vida. Nós sempre tivemos casa aqui no Guarujá, faz 16 anos já, então minha casa sempre foi para cá. A família do Paulo é de Santos, ele nasceu lá, mas a mãe e o pai dele são de Santos. Então, quando pensamos em o que vai ser nossa vida, aposentado entre aspas, porque a gente não vai parar de trabalhar, a primeira coisa que a gente fez foi definir onde nós íamos viver, Santos. Lógico. Depois disso, o que é que nós vamos fazer para viver em Santos? E aí nós começamos a buscar muitas franquias. Eu tenho que confessar que apesar de eu ser quem queria ser educadora, foi o Paulo que trouxe o Supera para a nossa vida. Mas é uma parceria, né? O casamento deu certo, a parceria deu certo. Procuramos tantas coisas e ele falou, ele era aluno do Supera lá em São Paulo. E ele falou, não, vamos ver o Supera é legal, o Supera é interessante. E apesar dele ir todos os finais de semana, uma vez por semana, eu falava, bom, vamos descobrir o que é. Quando eu fui para São José, onde fica a sede do franqueador, eu simplesmente me encantei. Se você me perguntar o que o Supera tem de mais forte, de diferencial de marca, é justamente a parte pedagógica. É apaixonante. Que é o que nos interessa. Exatamente. O nosso público, ele está com essa sede do saber, dessa parte pedagógica. É o pedagógico. O método é simplesmente incrível, de verdade. O que aconteceu? Há uns 10 anos, um engenheiro do ITA, de São José dos Campos, o filho dele estava apresentando alguns problemas de aprendizagem. Não necessariamente, não tinha distúrbio, não tinha nada, ele estava com alguma dificuldade de concentração. Ele procurou uma forma de auxiliar, ele chegou até o ábaco, que é esse instrumento milenar de cálculo. No nosso caso, a gente usa o Soroban, no caso dele, ele também achou alguém que pudesse ajudá-lo com o Soroban. E através deste instrumento, que a gente não usa para cálculo, usa para concentração, atenção, raciocínio lógico e tudo mais, o filho dele conseguiu um desenvolvimento muito melhor. Como ele é um cara muito empreendedor, extremamente inteligente também, ele chegou à conclusão que, além de ser uma forma de ajudar as pessoas, era também um negócio.
E aí começou a se desenvolver uma rede, né, para que tivesse um método formado para isso. Então ele buscou auxílio de psicopedagogos, de psicólogos, neurocientistas, médicos, uma empresa francesa que nos ajuda com o Supera Online, e a partir daí formou-se um método. E ele começou a franquear. Faz quanto tempo? 10 anos. 10 anos, 10 quer dizer, é anos. super novo. Muito novo. Coisa muito bebê novo. nascendo. Mesmo assim, são 70 mil alunos que já passaram pela rede, já foram beneficiados pelo método. Eu estava aqui, né, você está falando, adiantando a minha parte. Desculpa. Né, mas que é muito bom, muito bom. Tem já 270 unidades implantadas. 270 unidades implantadas e perto de 300 unidades ainda, contando com as que estão em implantação. A gente, por exemplo, vai inaugurar uma nova unidade no ano que vem no Guarujá também. Essa unidade foi inaugurada agora no mês. Segundo semestre, dia 21 de agosto. Dia 21 de agosto. Todo mundo elogia muito a escola, fala que a escola é linda. É linda mesmo. Mas eu sempre brinco que eu falo que a escola é uma construção muito bonita. Mas ela só ficou bonita a partir do momento que eu consegui receber os meus alunos. Sim. E a gente tem muita gente. Então nós inauguramos no dia 21. Na primeira semana eu já tinha 75 matrículas. E agora, fechando o mês, eu tenho 112. Então, já são 112 vidas, né, que estão nas nossas mãos. É muito... A parte de educação, para mim, é o coração do Supera e é o que a gente quer desenvolver da melhor forma, sem dúvida. Então, você vai ter outra unidade por aqui ou vai ser montada? No Guarujá, Pitangueiras. Ah, tá. Então, Santos foi a primeira. Santos, na verdade, até houve uma unidade antes, mas como eu tinha fechado já. E quando nós viemos para Santos, a proposta foi, como nós tínhamos já avaliado o mercado, já tinha descoberto tudo, e aqui era onde nós queríamos morar, o projeto da unidade teve um briefing diferente. Além daquilo que é a exigência da franquia, a gente também pôs muito da gente aqui. Uhum. Então, uma coisa que a escola tem e que não é tão comum em toda a rede, é que nós temos uma área de convivência muito grande. Então, quando a gente olha a escola, você vê espaços que normalmente você não vê numa escola. Por quê? Porque o meu público de Santos é um público, eu tenho muita terceira idade. E junto com todo o treinamento cerebral e tudo mais, é muito importante reconquistar a autoestima, ressocializar e tudo mais. É um trabalho intenso, né? Agora, a cabeça, o centro desse método é a ginástica cerebral. É isso. Isso. O que a gente descobriu? Vamos falar sobre isso. É possível evitar na prática os efeitos desse envelhecimento. Como? Criando novas redes neuronais. Normalmente, quando a gente vê alguma coisa, o cérebro vai perguntar: sei isso, conheço isso, sei como fazer. Se ele souber, ele vai passar para o piloto automático. E isso é ótimo para o cérebro, porque economiza energia num determinado organismo todo, porque economiza energia, mas é péssimo para o cérebro, porque ele não cria novas redes. Ele fica preguiçoso. Ele não é que ele fica preguiçoso, a gente não tem muitos caminhos. Imagina que o cérebro é uma grande central telefônica. Os nossos neurônios são os funcionários. Se a gente não exercita, ele não vai ter força suficiente para que essa comunicação aconteça de forma fluente e rápida e da forma que a gente quer. Então, a resposta vai ser mais lenta. Então, o que a gente tenta fazer é isso. Então, peraí, que a gente vai rapidinho e já a gente volta para o segundo bloco. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro, Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo.
mundo já mudou bastante e continua mudando. Hoje, a tecnologia dos computadores, tablets e smartphones faz parte do dia a dia das crianças e dos adolescentes. Mas como garantir a eles o desenvolvimento de habilidades para o futuro por meio da linguagem de programação dessa tecnologia? Apresentamos Happy Code, uma escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, onde aprender a programar é muito divertido. Voltamos agora com o segundo bloco, a Folha Educativa na TV, pertinho de você, só para você, hoje com um programa muito especial, uma externa, com a Escola Supera. Eu tô aqui com a Ivana, a gente está brincando, conversando muito. Quando eu perguntei para ela sobre o método, né, e falei uma hora, talvez o cérebro fique preguiçoso, eu como psicopedagoga fiquei encantada com essa nova vertente pela nossa cidade, pelo nosso lugar, porque a gente sabe que só com estimulação é que o aluno aprende. Hoje, mais do que nunca, a psicopedagogia, né, Ivana, ela veio para ficar. A gente faz um trabalho muito interessante sobre isso na nossa cidade, em São Vicente e em algumas outras cidades, e trabalhamos só com dificuldade de aprendizagem. Isso começou também lá atrás, com um problema matemático, e aí, assim, me interessou bastante passar para vocês essa informação, porque ela vai explicar direitinho essa metodologia, como é que faz, crianças com 5 anos, crianças com 87 anos, como que faz essa ginástica, passo a passo. Você podia passar para a gente isso? Posso, claro. Vamos falar um pouco do método. Isso. O método trabalha, quando a gente falou um pouquinho de como é que o cérebro podia se manter vivo e ativo, nós falamos de exercícios e estímulos. O que é um estímulo, né? O cérebro, para ser estimulado, ele precisa receber novidade, então coisas novas, variedade, diferentes espectros das coisas, desafio crescente, porque à medida que a gente faz a primeira vez, ele já se acostuma, a gente tem que oferecer novos desafios, e aí sim, até pelo mecanismo de recompensa, a gente consegue o resultado que precisa, e constância. A gente precisa que isso seja feito constantemente. Por isso o método, por isso a gente não pode, me ajuda se eu fizer neuróbica, ou se eu fizer botar o relógio do lado que não é a mão dominante, etc. Ajuda, mas o fato de ter uma metodologia garante o resultado no final da história, desse investimento todo que a gente faz. O Supera trabalha com as 8 inteligências, por isso a gente pega dos 5 anos até os 100 anos. Né? A gente não fala só em lógico-matemática, a gente não fala só em visoespacial. Eu tenho musical, natural, corporal, linguística, visual, matemática e natural. Acho que eu já falei natural. Corporal, desculpa. Corporal. Então, a gente parte do princípio que todo mundo vai ser muito inteligente em alguma desses talentos, dessas habilidades mentais. O que a gente faz aqui é trabalhar com apostilas que trabalham essas inteligências todas. Então, com certeza, todo mundo vai se sentir também motivado por aquilo que a gente está oferecendo. E o cérebro, a partir daí, vai ser exercitado. Metade, praticamente, do curso é feito em cima do ábaco. Tá. Né, que é esse instrumento que eu mostrei grandão aqui, mas adulto trabalha com esse, criança vai trabalhar com esse, terceira idade trabalha com esse. Porque não faz diferença para mim o resultado que essa pessoa vai obter, e se eu preciso ter todas as colunas decimais e milhares. O que faz diferença para a gente é o quanto ele está se concentrando, como é que o raciocínio dele funciona aqui para que ele consiga fazer as operações. E principalmente como é que a autoestima dele está se desenvolvendo à medida que ele consegue estes resultados todos. Que ele fica feliz, ele passa principalmente terceira idade e criança, muito feliz quando a gente consegue executar as operações independente do resultado. Quando a gente usa o ábaco no Supera, eu vou usar esses 2 dedos, que é o movimento de pinça. Esse movimento de pinça que só nós temos, está diretamente ligado com equilíbrio, com controle emocional, então, com coordenação motora fina. Então a gente está trabalhando aqui muita coisa ao mesmo tempo. Além do ábaco, nós usamos as neuróbicas, que é o fazer a mesma coisa de um jeito diferente para estimular seu cérebro, que aí sim é o andar de costas, é o tomar banho de luzes apagadas,
podemos usar o calendário, de repente tirar todas as folhas do calendário para a gente descobrir ali, para a gente saber todos os dias qual é o dia que estamos, e assim a gente consegue uma orientação muito melhor de tempo e espaço. Usamos os jogos todos, né? A gente vai ver alguns logo que aqui. Eu entrei na escola, eu vi a entrada cheia de jogos. São muitos jogos, e no caso dos jogos, a gente usa não só para o desenvolvimento individual, mas muito para a sociabilização. Então, quando eu falo em criança, principalmente as mais novas, o aprender a ganhar e a perder, aprender a esperar a vez do próximo, né? Toda a parte de controle inibitório, tudo isso a gente desenvolve através dos instrumentos, das ferramentas. Existem jogos que estão no mercado, existem jogos que foram desenvolvidos pelo departamento pedagógico do Supera. Ah, que interessante. Então, como eu te disse, o coração de tudo, para mim, é o pedagógico. E eles são extremamente competentes. Então, quando nós pensamos numa aula, independente, eu tenho turmas de diferentes idades. Isso, eu ia perguntar como é que se procede. As turmas são por faixa etária. Primeiro, só me fala assim, eles vêm aqui uma vez por semana? O curso é dado uma vez por semana, são 2 horas de aula presencial. Depois eles têm os trabalhos com as apostilhas que eles têm. Na verdade, o bom é que se faça todo dia em casa, a mesma coisa de um treino de academia, então eles têm esse acompanhamento. E o Supera Online, que é uma ferramenta super importante. A gente vai falar do Supera Online, falar do Supera bastante. E você falou de academia, né? Então, a Academia do Cérebro, eu achei perfeito esse nome, né? Desenvolver. Aluno pensa que passou pela escola, depois não precisa fazer mais nada. Né? E a gente luta muito com essa questão de tem que estudar em casa, tem que pegar de novo. Isso é super importante. Então, vocês fazem essa estimulação para que eles tenham vontade. Eles têm uma reserva cognitiva. Quando a gente fala cognitiva, fala de habilidades mentais, né? De inteligência, vamos falar. O que acontece? Quando você cria quando a gente cria aquelas novas redes, que eu tinha falado no começo, você não necessariamente vai usar tudo aquilo nesse momento, mas você tem uma reserva cognitiva grande. Então, à medida que você vai perdendo com o envelhecimento, ou às vezes até com alguma doença que você tem, mesmo que você perca, você ainda tem uma reserva muito grande. Fazendo analogia com a academia, massa muscular, Isso, você está fortão. Mesmo que você tenha uma perda, que você pare de ir para academia durante um tempo, você ainda carrega peso pra caramba. É isso que a gente faz aqui. Com o cérebro, ele vai ter que carregar muito peso. Então, mesmo mais, não dos estágios avançados, quando a gente fala de Alzheimer, não nos estágios avançados, mas nos estágios iniciais, que ainda há a retenção de memória, você acaba criando ainda essa reserva. Também você não vai conseguir brecar a doença, obviamente, mas os sintomas você consegue retardar em até 5 anos. Eu li aqui, porque assim, nós fizemos lá a pesquisa, né, dentro do que foi escrito, e no Brasil, pessoas com mais de 60 anos, nós temos aí com Alzheimer 14 milhões e meio de pessoas. Quase 15 milhões. É um número muito alto, né? Se a gente estuda, a primeira perda que se nota, né, o primeiro sintoma é apenas de memória. Se a gente entende como termina o processo de memorização, a gente vai ver que quanto mais forte tiver o seu cérebro e o hipocampo, que é o principal responsável aí pela entrada das informações, mais fácil você vai conseguir conservar as coisas por mais tempo, até que a doença chegue. Para vocês prestarem atenção aí. Espera um pouquinho, nós voltamos mais no terceiro bloco. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13-3394-0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. O mundo já mudou bastante e continua mudando. Hoje, a tecnologia dos computadores, tablets e smartphones faz parte do dia a dia das crianças e dos adolescentes. Mas como garantir a eles o desenvolvimento de habilidades para o futuro por meio da linguagem de programação dessa tecnologia? Apresentamos Happy Code, uma escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, onde aprender a programar é muito divertido.
Voltamos agora no terceiro bloco, Folha Educativa na TV, só para você, com coisas especiais. Hoje por uma externa, aqui na Escola Supera em Santos. Nós estamos muito felizes, falando aí sobre esse cérebro que mantém aí o ser humano na ativa, né? E aqui conversando com a Ivana sobre várias possibilidades. O Supera tem Supera Online, mas eu queria dizer que ela estava explicando. É interessante que não é só as pessoas com dificuldade de aprendizagem. Ela vai começar a falar pra gente assim, toda pessoa que tem cérebro deveria fazer esse trabalho cognitivo no seu cérebro, essa ginástica, como se fosse uma academia. Então, é para todo tipo de pessoa. É uma dúvida que sempre vem, né? Importante. Então sempre vem assim, olha, infelizmente tem uma pessoa com Alzheimer ou tem uma doença degenerativa e eu queria muito fazer. Ou então meu filho é autista, tem um grau já mais complicado, eu gostaria muito que ele viesse para cá. A gente não consegue ajudar essas pessoas plenamente, porque nós não somos terapeutas, médicos, nada disso. Pode ser um complemento, exatamente, né? Nós somos uma atividade complementar nestes casos, então desde que acompanhados e que tenham um manejo correto para a gente, perfeito, a gente consegue ser uma atividade complementar. Pode ser um diferencial a mais. Mas o Supera foi feito para que todo mundo que já tem um cérebro muito bem trabalhado, né, que está trabalhando muito bem, que é um cérebro saudável, continue saudável e use 100% desse potencial. É isso que a gente quer. Então, serve para as crianças que têm um cérebro saudável, que estão felizes da vida, mas que não tem, né, ainda não consegue sentar quieta para respeitar o outro, para esperar um pouquinho, para se concentrar em alguma coisa. A atenção, às vezes, demora 2 segundos, depois já está voando. Serve para esta criança aprender a usar o cérebro perfeito que ela tem. Serve para concurseiro, vestibulando, que precisa se concentrar mais, que precisa ter uma melhor memória, mais atenção, mais concentração, que precisa ficar calmo na hora de fazer as provas, porque isso acaba acontecendo. A gente tem executivos, como eu disse que o meu marido foi lá no começo, que tem um derrame de cortisol no cérebro em função do estresse e que precisa fazer com que esse cérebro não sofra essas toxinas todas, né? Então, ele precisa reaver essa capacidade de parar, pensar e preservar as redes neuronais. Então, o Supera, e para a terceira idade, que a gente já falou bastante, que é o mais óbvio. Todo mundo lembra que tem cérebro e que esse cérebro não vai funcionar com o mesmo potencial quando a gente passa dos 50. Aí você fala, putz, não estou exatamente como eu era. Não espera chegar até lá, né? O ideal é que a gente chegue aos 50, eu tenho 52, eu quero chegar no 100, assim. Uma dica ótima. Para fazer isso, eu preciso começar a treinar meu cérebro. A gente vem treinando este cérebro de diferentes formas. Então, a gente tem cada nível de estudo que você completa. Porque é individual e coletivo, né? Você estava me falando que durante 18 meses, 1 ano e meio, você pode ter um bom resultado. Sim. E como qualquer academia, você não pode parar. Não deveria. É começar agora e vamos ser felizes. São etapas, né? Quando a gente fala de memória, a gente vai falar da memória, daquela memória que a gente não perde, né? Que já está sedimentada, e daquela que é episódica. Então, todo mundo fala de episódico, mas quando a gente tem uma atividade intelectual que esteja de acordo, a gente vai manter essa capacidade cognitiva por mais tempo. Sim. Tem alguns estudos que provam que, no caso do Alzheimer, a gente tem 5 anos, mas também que a cada grau que você termina, de ensino fundamental, superior, pós-graduação, quando a gente faz o teste de QI, que não é a melhor medida, não é a que a gente usa, mas você acaba tendo um ganho aí de 3, 4 pontos. Isso prova que o nosso cérebro se desenvolve e que a gente pode treiná-lo, ele pode ser melhor. A gente não muda a parte física, mas como a gente processa as informações, as nossas habilidades mentais vão ficar muito melhores. Vão ficar melhores. E você me podia falar um pouco desse, eu estava lendo aqui, o Supera Online, né? Supera Online funciona para a gente de 2 formas. Uma é o curso mesmo online, então depois do presencial é uma forma de suporte para os nossos alunos, para que eles consigam efetuar todas as atividades, inclusive como o sistema permite que você veja qual é o seu desempenho em função da média, a gente consegue saber se a gente está treinando pouco ou muito. Na verdade, ele não é um jogo para competir. Tem um apostilamento também, né? Fora os jogos, você tem um apostilamento. Tem as apostilas, que
trabalham as 8 Isso. inteligências, então Tá. são diferentes atividades desenvolvidas pelo pessoal do pedagógico. E o que é mais importante é que quando a gente fala do curso, né, e fala tem um kit, tem as apostilas, todo mundo acha que aquilo está pronto, e não está. Então, o que acontece? Eu tenho as minhas turmas e todas as semanas o departamento pedagógico envia para as educadoras, que eu posso até depois falar da formação das educadoras, mas envia para as educadoras os roteiros de todas as turmas. Criança, terceira idade, adulta, do jovem, todo mundo. Elas vão pegar esses roteiros, vão adaptar as turmas que elas têm e, às vezes, eventualmente, até um aluno que tem mais. A gente tem um aluno que teve um AVC, por exemplo. Então, para este aluno, ela já sabe, naquele roteiro, o que ele não vai fazer. Pra ele. Então, é um trabalho de bacana, professor. É coletivo e individual também, com acompanhamento muito sério. Tudo. Dentro disso. E a pessoa se sente super feliz e confortável, porque ela está trabalhando mesmo, melhorando. Quando a gente vai para uma academia e faz um bom exercício, a gente fica feliz também. Eu brinco com eles, que é um personal que eles têm. E as classes têm no máximo 12 pessoas. A gente gosta de trabalhar com 8, justamente para isso. São 2 horas de atenção. Em determinado momento lá vai ser possível atender 100% aquele aluno. Quer dizer, é uma coisa bem coletiva e quase individual, o que nós imaginamos em educação. Fala rapidamente para a gente, o professor, né, da sua escola, o que ele precisa ter, se ele tem capacitação aonde é. Eles têm, tudo começa no pedagógico do franqueador, que fica em São José, e aí a gente pode depois até falar um pouco, tem neurocientista, professora, psicopedagoga e tudo mais. Os educadores são escolhidos em função da formação acadêmica, então eu tenho psicólogos, psicopedagogos, aqui eu tenho 2 psicopedagogos, e são meninas. E a partir daí, dessa primeira seleção, que tem um perfil psicográfico aí também é trabalhado, eles vão para São José e fazem um treinamento intensivo para ter a primeira certificação. A partir da primeira certificação, eles vão se desenvolver e aí a gente vai chegando até nos outros níveis, que aí não só no nível de metodologia, mas também para começar a atender outros públicos. A gente tem neuroeducação, tem o Super in Company, que atende a empresas. Vocês também têm aulas gratuitas, né? Que o programa está acabando, gente, eu fico doida com isso, né? Eu também. Mas eu queria dizer para vocês que eles também têm a aula gratuita. Vocês podem entrar no site do Supera. No dia 21 de setembro teve, por conta do Alzheimer, do Dia Internacional do Alzheimer, então as pessoas que se inscreveram assistiram uma bela palestra. Então fica aqui o nosso recado. Muito obrigada. Sobre esse novo método, esse trabalho incrível, que seja um sucesso e que tenha aqui na nossa Baixada, um em cada cidade. Eu espero. Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar essa história, que eu acredito. Eu não vejo outro caminho, nós da Folha Educativa na TV, nós não vemos outro caminho. O caminho é a educação. E a educação como? A educação de qualidade. Obrigada. Obrigada a você. Por sua participação e disponibilidade. Obrigada. Para conosco. Venham todos.